Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Senhor, nessa noite nós queremos realmente declarar que em teus braços nós encontramos o descanso. Senhor, nós sabemos que nesse dia talvez muitos de nós pensam num pai ausente, outros pensam num pai que não está mais aqui. Mas, Pai, obrigado que nós sabemos que Tu és um bom Pai. Obrigado que nós sabemos que nós temos o melhor Pai, que está nos abraçando nesse momento, que está nos acolhendo em Seus braços. Pai, obrigado, Pai, porque essa verdade muda as nossas vidas. Essa verdade tira todo o nosso medo. Essa verdade transforma quem nós somos e nos libera para um destino extraordinário. Te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor já falou em nosso meio nessa noite. Pedimos que o Senhor ainda fale ainda mais em nossos corações, porque nós queremos encontrar esse lugar de descanso e de abrigo em Tua presença. Declara mais uma vez em Teus braços. Declara com convicção essa verdade. Oh, Senhor. Em Teus braços é o meu descanso. 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 Aleluia. Pode dar uma salva de palmas agradecendo ao Senhor. Agradecendo que nós temos um lugar para nós descansarmos. Em nome de Jesus. Você pode se assentar. Glória a Deus. Nossa, Deus quer restaurar o seu lugar de filho ou de filha. Amém? Esse texto veio muito forte ao meu coração durante essa semana. Na verdade, era a pastora Graça que iria ministrar hoje. E eu estava compartilhando com os pastores esse texto que Deus falou muito comigo. E depois nós vimos depois dessa música que nós acabamos de cantar, que não estava encomendada, nós vimos que tenho certeza que Deus quer declarar algo, uma verdade sobre a tua vida, sobre o teu coração. Sabe, queridos, a gente precisa entender o nosso papel de filho. Hoje é dia dos pais, e sim, como foi falado, e eu ainda quero falar um pouquinho mais sobre a importância desse homem chamado pai. Mas de nada adianta nós termos um pai se nós não aceitamos ou não reconhecemos nosso papel de filho. Na quarta-feira nós tivemos um Aviva Líder tremendo. Quem estava aqui com a gente? Amém. Foi uma palavra tremenda do nosso pastor e ele falou justamente sobre paternidade e a mensagem dele veio falando no meu coração, veio falando como é importante nós termos uma cobertura, como nós temos um pai nessa casa, como é importante nós termos um pai que está nos céus, mas também o anjo da igreja que é o pastor Rude. E a mensagem de quarta-feira para nós, o Aviva Líder, por isso, deixa eu fazer uma propagandinha a mais, você que é líder de célula, você que está participando de qualquer ministério, não perca esse Aviva Líder que nós vamos ter nessa quarta-feira. E depois, se lembrando que no sábado é somente para líderes de célula e auxiliares de célula. Os outros, a gente vai estar fazendo outros cafés e a gente quer conversar só sobre célula. Mas voltando, como é importante nós entendermos essa verdade que há um pai que nos ama, há um pai que nos abraça, há um pai que nos envolve, precisa ser uma verdade. Então por isso eu peço que você esteja abrindo tua palavra em 2 Samuel, capítulo 9, ali no Antigo Testamento. 2 Samuel, capítulo 9.
que estava, Marcos? O primeiro. Só com a figura. Isso, garoto. 2 Samuel capítulo 9 fala assim: certa ocasião, Davi, que já era rei, perguntou: resta ainda alguém da família de Saul para quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? Então chamaram Zipa, um dos seus servos de Saul, para apresentar-se a Davi. E o rei lhe perguntou: você é Zipa? Sim, sou o teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade de Deus? Respondeu Zipa: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Onde ele está? Perguntou o rei. Zipa respondeu: na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, apareceu diante de Davi, prostrou-se com o rosto em terra. Mefibosete? Perguntou Davi. E ele respondeu: sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse Davi, pois está certo que eu o tratarei com bondade por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse: quem é o teu servo para que te preocupes como um cão morto como eu? Então o rei convocou Zipa e disse: devolva ao neto de Saul, o seu senhor, tudo o que lhe pertencia a ele e à família dele. Você e seus filhos e os teus servos cultivarão a terra dele, e você trará colheita para que haja provisão na casa do neto de seu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Zipa tinha 15 filhos e 20 servos. Então Zipa disse ao rei: o teu servo fará tudo o que o teu rei, o meu senhor, ordenou. Assim Mefibosete passou a comer à mesa de Davi como se fosse um de seus filhos. Mefibosete tinha um filho, ainda jovem, chamado Mica, e todos os que moravam na casa de Ziba tornaram-se servos de Mefibosete. Então Mefibosete, que era aleijado dos pés, foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre à mesa do rei. Só para vocês entenderem o porquê o que tinha acontecido. Saul foi o primeiro rei de Israel. Todos lembram da historinha? Depois Davi foi ordenado, ungido rei, que iria ser no lugar de Saul, porque Saul tinha afastado o seu coração do lugar de Deus. Ele não era um homem segundo o coração de Deus, como Davi um dia se tornaria. Então havia uma promessa, houve uma unção sobre a vida de Davi. Só que Saul ainda estava. O direito era de Saul. Um rei não poderia ser destronado assim tão facilmente. Então o que acontece? Saul começa a perseguir para tentar matar Davi. Todos lembram? Até esses dias o pastor ministrou conosco lá no Aveva Líder sobre a caverna de Adulão, que é justamente uma das horas que Saul tentava perseguir Davi, e Davi teve que ir para esse lugar. Interessante também que Davi se torna melhor amigo do primogênito, quer dizer, de quem teria direito ao trono, que era Jonatas. Interessante que Jonatas entendia o papel dele, ele conseguia ouvir a voz de Deus, ele tinha por direito ser o rei, mas ele sabia que não era vontade de Deus. Então Jonatas não teve inveja, não teve ciúmes, mas ele se aproximou de Davi, não com interesses, mas pelo contrário, para proteger o servo de Deus. Uma história linda. E acontece que Saul, Jonatas e todos da sua casa, todos os possíveis homens, são mortos em batalha, e Davi entra no poder. E a tradição, não hebraica, mas dos reis daquela região, era o que? Quando um novo rei entrava, ele matava todos os homens da linhagem do antigo rei, para não ter ninguém para lutar pelo trono. É interessante que desde cedo, nós vemos como o diabo tenta matar os filhos, os herdeiros.
É interessante que como nós vemos, esses dias nós lemos sobre o nascimento de Jesus, quando José teve que sair e ir para o Egito para proteger Jesus, porque o rei mandou exterminar todos os meninos com uma idade de 2 ou 3 anos para baixo. Nós vemos Moisés, que foi falado recentemente, sobre alguém que tinha, o rei também tentou matar toda a geração de Israel, porque ela estava se tornando muito forte. Interessante, e preste atenção, sempre que a Bíblia começa a citar mais do que uma vez situações parecidas, e novamente nós vemos uma tradição que era de ser exterminado a geração. Davi não faria isso porque ele tinha amor, lealdade ao pai dele. E o que acontece? Mas aquelas pessoas não conheciam o coração do rei, não conheciam o coração desse pai chamado Davi. E o que fazem? Descobre que Saul morreu, descobre que Jonatas morreu, descobre que não havia mais ninguém da geração. Então provavelmente Mefibosete iria ser o novo rei. Então eles fogem com Mefibosete. E ao fugir, a babá derruba Mefibosete e ele fica aleijado de 2 pés. Ele não tem mais a virtude, a nobreza, a beleza de um príncipe herdeiro. Ele começa a ser o quê? E ali na Bíblia fala, ali no versículo 3, resta alguém ainda da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade? E Zipa responde, um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Davi não perguntou como era, perguntou, tem alguém? Fala o nome, onde que está? E ele falou assim, tem sim um filho, aquele aleijado. A marca da queda marcou aquele rapaz para toda a sua vida. Aquela marca ficou ferindo ele, e durante 20 anos, ele não passava de um aleijado. Não passava de um aleijado morando num lugar longe. Lodebar é um lugar longe, mas longe. Você não pode imaginar, para estar longe do poderio do rei, de onde o rei poderia matar. E, sinceramente, amados, em dias como hoje, nós muitas vezes não entendemos o nosso papel de filho. Mefibosete não entendeu que havia uma aliança. Então eles fugiram e ele ficou aleijado. E a palavra de Deus nos fala que nós também nascemos em realeza. Você e eu nascemos para a honra e glória do Senhor. Nós fomos feitos perfeitos, mas entrou o pecado, houve uma queda também. E nós esquecemos de quem nós somos. Nós esquecemos do projeto que Deus tem para nós. E vocês querem saber um dos versículos que fala sobre isso? Está lá em 1 Pedro 2, 9 e 10, e fala assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Você pede comigo: povo de Deus. Povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora recebemos. Você recebeu misericórdia da parte do Senhor? Eu recebi misericórdia. Você recebeu misericórdia da parte de Deus. Então, amados, quando você acha que você não tem valor, quando vem as marcas e ficam, você é aquilo, você é isso, você lembra: eu sou sacerdócio de Deus. Eu fui chamado, remido pelo sangue de Jesus. Um dia eu não era nem gente. Vamos trazer para o português, claro. Muitos de nós, ou todos nós, sem Jesus, a gente não era nem gente. A gente era encardido, a gente era ruim, não é? Amém? Ou só eu que, né? Todos nós já tivemos um passado ruim. E mesmo assim, Deus estendeu a mão. Mesmo assim, Deus não olhou para as tuas marcas. Mesmo assim, Deus não olhou para o sinal da queda, que é o pecado. Deus olhou para você e te chamou pelo nome e te restituiu a divindade, a realeza, te restituiu o lugar de ser chamado filho de Deus. E esse lugar que eu e você precisamos entender. Nós fomos feitos perfeitos lá no Éden, mas veio o pecado. E o pecado nos fez o quê? Afastou
Deus nos fez perfeitos, Deus nos fez para morar com Ele, Deus nos fez para governar com Ele, depois de ter feito todo lá em Gênesis, feito, e daí Deus cria o homem e fala assim, agora governe sobre a terra, quer dizer, governe comigo, toda a terra pertence a você, quer dizer, você é perfeito, toda a criação, a obra da criação está debaixo dos teus pés. Mas veio o pecado e nos afastou de Deus. Veio o pecado e nos afastou do nosso irmão. Veio o pecado e nos afastou de tudo aquilo que Deus um dia chamou a gente para viver, que é em comunhão e unidade. E esse lugar que Deus quer restaurar hoje, todos os dias na sua vida. Interessante que daí veio a queda. E o homem começa o quê? A fugir da paternidade. Ele começa, ao invés de buscar a Deus lá no Éden, eles buscavam a Deus todos os dias. Falava com Deus face a face. Como eu espero por esse dia de poder falar com Deus face a face. Como eu tenho certeza que você também deseja esse dia de um corpo novo, quando nós estivermos com o Senhor, onde não haverá mais sol nem lua, porque a glória do Senhor se estenderá e brilhará sobre o lugar, e nós veremos o Senhor face a face, porque é esse o lugar que pertence a você e pertence a mim. E Adão e Eva tinham esse privilégio de ver o Senhor face a face. Mas veio o quê? A queda, veio o medo. E logo em seguida que eles pecaram, o que aconteceu? Eles se esconderam porque tinham medo. Logo em seguida, eles não tinham acontecido nada além do pecado. Ou seja, já tinha acontecido tanta coisa. E eles começam a fugir do Deus Criador, do Deus que fala os céus e a terra. E é interessante que foi a marca, foi o medo. E foi o mesmo medo que fez com que aquela serva tirasse com pressa aquela criança e derrubasse, e sobre ele ficasse uma marca. Amados, hoje nós precisamos entender porque muitas vezes nós temos tanto medo do Pai, porque nós temos tanto medo de Deus, porque muitos se pregam sobre um Deus fraco, que aceita tudo da forma como quiser, tudo é lindo, que é mentira. E também muito se prega sobre um Deus carrasco, porque a hora que você pecar, você vai e não sei o que. Mas esquece que existe um Deus amoroso, mas que também é um Deus justo. Um Deus que perdoa o teu pecado, mas também fala, vai, não peques mais. Amém? E é esse Deus que nós não precisamos temer. É esse Deus que nós podemos, como foi cantado nessa música, em teus braços desse Deus, nós podemos e iremos ter descanso, alívio, guarda e proteção. É esse o lugar de descanso que o Senhor tem para a sua vida. Não mais as marcas da queda, mas sim as marcas do braço, do aconchego do bom Pai, sobre a tua vida, sobre a tua família. E isso vai marcar você e toda a tua trajetória, porque é isso que você precisa ter firmado quando as marcas do passado vierem sobre você. Quando falar, ali está aquele que era, lá no texto era um aleijado, aquele que era bêbado, aquele que traía, aquele que era desonesto, aquele que são as marcas do passado, que muitas vezes insistem. Não, eu não sou mais essa pessoa hoje, eu sou uma nova criatura. Eu sou filho de Deus. Eu tenho mudado, sim, eu já fui isso e me envergonho disso, mas hoje eu sou um novo homem, estou lutando, tenho erros, tenho pecados, sim, mas estou lutando a cada dia para ser mais e mais filho de Deus e levar quantas mais pessoas daquele lugar horrível que eu estava para se encontrar com a verdadeira luz que é Jesus. Então não tenha medo do Pai. Não tenha medo de quando você errar, de quando você pecar, e correr para os braços do Pai e falar assim, Pai, perdoa, pequei. Não tenha medo de quando você erra, você procurar os líderes ou os pastores dessa casa e falar assim, eu pequei e eu quero ajuda porque eu quero sair. Não tenha medo porque nessa casa se prega a Bíblia e tem paternidade, então há um Pai nessa casa. Há pais chamados líderes, supervisores e pastores nessa casa que vão te ouvir, que vão te acolher,
que vão enxugar as tuas lágrimas e vão te impulsionar para um destino glorioso. Então não tenha medo, para que você consiga entender o Pai que nós falamos na semana passada. Que falava daquela mulher? Quem a condenou? Cadê os homens que a condenavam? Lá em João 8, e fala assim: ninguém me condenou. E Jesus fala assim: eu também não te condeno, mas agora vá e não peques mais. Então não é apenas entender o meu papel de filho e ser um filho mimado. Deus não te chamou para ser um filho mimado. Fala para a pessoa do teu lado: Deus não te chamou para ser um filho mimado. Deus te chamou para ser um filho responsável e temente à voz de Deus, em nome de Jesus, amém? É esse lugar que você e eu precisamos estar, amém? Glória a Deus. De vai, não peques mais, eu assumir esse lugar que eu preciso, eu aceito a tua correção, Pai, e vou mudar em nome de Jesus. Esse lugar, abandone a sua vida de pecado. Então você e eu não precisamos mais ter medo do passado, nem medo do futuro. E agora, vai ter impeachment, não vai ter impeachment, vai acontecer, não vai? Como que vão ser as coisas? Não sei, mas sei que eu e minha casa estamos firmados na rocha. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa, minha célula e toda a família Siloé vai passar triunfante em meio das provas, porque é um Pai que cuida de nós, porque tem um Pai que tem olhado para você com amor. Nós não temos mais que temer o dia de amanhã, mas nós temos que confiar num Deus que te ama, que te acolhe e deseja algo extraordinário da tua vida. Em teus braços, Senhor, é o meu descanso. E nesse lugar aproximado, o medo não entra mais sobre nós. O abandono sai. Tudo aquilo que um dia te separou de amar a casa de Deus, te separou de amar o teu irmão, de servir na casa de Deus, é quebrado pelo grande amor do Pai sobre a tua vida e sobre a minha vida. Então por isso que ele ficou 20 anos, porque não entendia. E simplesmente Davi chama ali no versículo 6, fala assim: quando Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se o rosto em terra. Quer dizer, ele estava com muito medo, é um sinal de muita humilhação. E fala assim: Mefibosete, perguntou Davi, e ele respondeu: sim, sou teu servo. E no versículo 7 fala o quê? Não tenha medo. Não tenha medo. Eu te chamei, não tenha medo. Você veio na minha presença, na presença do rei. Não tenha medo, Mefibosete. E eu ouço hoje muito forte Deus falando isso ao teu coração. Não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo do amanhã. Não tenha medo da segunda-feira. Faça a tua parte. Coloque Deus à frente. Mas não tenha medo. Eu tenho te chamado. Eu que tenho te escolhido. Eu tenho te sustentado. Não tenha medo. E o versículo 7 continua: pois é certo que eu tratarei com bondade por causa da minha amizade com Jonatas, o seu pai, e vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, mas você comerá sempre a minha mesa. Quer dizer, Davi fez tudo aquilo e ele não precisava fazer. Davi não devolveu para Mefibosete porque um profeta chegou: Davi, você tem uma aliança quebrada, ou porque recebeu uma maldição, ou porque o reinado dele estava ruim. Pelo contrário, foi a época que o reinado estava mais forte. Davi não perdia uma batalha. Alguns relatos falam que o reino cresceu 10 vezes em tamanho, em nobreza, em glória, em dinheiro, em força. E Davi, nesse ápice, ele não precisava olhar para ninguém. Ele não precisava olhar para um cão morto, como Mefibosete disse. Mas ele vai, porque ele tem uma responsabilidade para com Deus. E justamente nesse melhor momento da vida dele, ele relembra uma aliança. E ele entrega. E não eram poucas terras. E não era pouco ouro. E não eram poucos servos que Davi estava respondendo. Porque ele não tinha medo
de compartilhar, de devolver aquilo que não pertencia a ele. E por isso que Deus abençoou muito mais. Por isso que Davi começou a prosperar ainda mais. Não tenha medo. Essa é a verdade que você precisa sair desse lugar nessa noite. Não tenha medo. O Deus está contigo. Não tenha medo. Você comerá todos os dias a minha mesa. Você tem um lugar de filho na mesa do rei. Você está sendo devolvido para você um lugar de filho amado, junto com Jesus. Que nós fomos adotados. Então hoje nós podemos entrar nas regiões celestiais, não tendo medo, mas sentando nesse lugar. E essa verdade que Deus quer nos proteger, nos amar. Interessante que Davi não iria matar gerações, porque ele temia ao rei dos reis. Havia um rei acima dele. E eu tenho certeza, amados, por mais que a tradição seja de matarem os reis, os futuros reis, as nossas gerações estão seguras na casa de Deus. E nada, nem ninguém vai matar esses príncipes e princesas que têm sido levantados. Nada, nem ninguém vai roubar os filhos dessa casa de estarem sentados juntamente conosco e com as próximas gerações que virão, sentados à mesa, louvando ao Senhor, servindo nessa casa, crendo no amanhã seguro. Porque há um chamado sobre as gerações. Fiquei muito feliz, ontem nós começamos a casa de oração, a pastora Carla e eu estávamos, e todo mundo sabe que nós temos uma pessoa que ninguém vê, mas todo mundo vê o trabalho dele, que é o Leandro. Tudo, as organizações, tudo é graças a esse homem de Deus, que Deus tem levantado aqui. A gente louva a Deus pela tua vida, Lê. E ontem eu fiquei muito mais orgulhoso ainda. A gente estava parado ali, a gente passou aqui, precisava levar os pedidos de oração, tinha algumas coisas para levar. Daí estava o Eusébio e o Nicolas levando os dois Leandrinhos, que têm aprendido com o Leandrão. Da mesma forma, e não é, eu louvo a Deus porque Deus tem gerado gerações que não faz assim: ah, o pastor me mandou trazer esse caderno, ah, tá aqui, pastor, tá o caderno, ó, tá aqui o pastor, o que mais precisa? Ah, faltou uma mesa, né? E a gente vai vendo as coisas, em vez de pedir tudo, também a gente complica um pouquinho a vida deles, mas tudo bem, né? Mesmo assim eles amam a gente, né? E daí, o que mais? Ah, mesa, quantas mesas você precisa? Isso, e foram trazendo, e foram arrumando, e foram fazendo tão bem quanto o Leandro tem feito e servido ao longo dos anos. Quer dizer, já uma nova geração que tem visto o Leandro, que é um dos líderes dele, e tem seguido e andado nesse mesmo caminho. É uma igreja de gerações. Sexta-feira nós tivemos um tempo tremendo aqui com o nosso grupo de louvor, e tem sido uma nova geração que Deus tem levantado. Com a graça de Deus a gente viu que jovens têm se levantado e amado a casa de Deus. E nós estávamos com o irmão Horácio, ele veio trazer uma palavra tremenda sobre as nossas vidas. E no final ele falou assim: eu quero agora orar por cura, porque minha esposa e eu temos sido levantados para orar por cura, não sei o que. Dê glória a Deus. E daí ele chamou, ele perguntou quem estava. Quase todos estão com problema na coluna, ou problema no joelho, alguma coisa relacionada a isso. E ele falou assim: tá certo, então agora a gente vai orar por vocês e vamos crer. E ele orou primeiro por uma das jovens, e a perna dela estava em torno de 2 centímetros menor do que a outra, e a perna cresceu. A gente viu isso acontecendo sexta-feira aqui na igreja. Fica melhor. Veio o próximo, daí falou assim: agora eu não vou orar, você que recebeu a cura, vem orar. Pernas cresceram. Agora você que recebeu oração, veio orar pelo próximo, outra perna cresceu. Depois veio uma pessoa que está com um problema no braço. Ah, não senti muito. Daí, sempre um que recebeu foi orando. Então vamos orar até sentir. Ela falou assim: nossa, que fogo. Agora, glória a Deus. E um foi orando pelo outro, um jovem orando pelo outro, e a gente viu sinais e maravilhas que vão acompanhar a vida desses jovens. Sinais e maravilhas que vão começar a acontecer sobre as nossas células. Sinais e maravilhas que vão acontecer nos cultos, nas células, em todas as programações, porque nós sabemos que nós temos um Pai
que pode derramar infinitamente mais do que tudo que pedimos, que é o Deus do ouro e da prata, que é o Deus da cura, que é o Deus do renovo. Basta nós entendermos que nós temos direito e acesso a essa herança, a um Pai que está no céu. Você tem acesso a isso, eu tenho acesso a isso. Basta tomar posse. Então por isso, meu irmão, minha irmã, hoje eu quero te encorajar a você entender o chamado que Deus tem te chamado, que Deus tem te impulsionado, ou que tem te incomodado, porque há algo tremendo de Deus vindo sobre nós como igreja. O ano está acabando e a colheita do Senhor está vindo de uma forma diferente do que nós imaginávamos. Nós imaginávamos no ano passado, quando foi dado esse tema, com relação a números, mas Deus tem trazido sinais e maravilhas, cura sobre as nossas vidas. Esse ano foi um ano extraordinário da parte de curas. Nós tivemos testemunhos maravilhosos e grandiosos de médicos que tinham desenganado, mas Deus intervém e Deus dá a última palavra. Então isso é cura, mas porque nós entendemos o nosso lugar de filhos na casa do Senhor. O pessoal do louvor já pode subir. E é interessante que fala assim, versículo 11: assim Mefibosete passou a comer à mesa de Davi, como se fosse um dos seus filhos. E é interessante que num texto de 13 versículos, aparece 4 vezes a expressão Mefibosete irá comer, Mefibosete comia, Mefibosete. 4 vezes aparece a verdade que Mefibosete começava a ter um lugar de filho. De tanto que Deus queria mostrar para eu e você que há um lugar para você e para mim na mesa do rei. E a mesa é um lugar só para filhos. A mesa é um lugar que você só convida quem é muito próximo. Você convida qualquer pessoa para sentar na mesa da tua casa? Eu não convido. Eu convido só pessoas que são família, seja de sangue ou seja os irmãos em Cristo. E é nesse lugar que aquele aleijado agora voltou a ser um príncipe. E é interessante que quando você senta à mesa, ainda mais um palácio, uma mesa, uma boa mesa tem o quê? Uma bela toalha, certo? As mulheres devem amar passar aquela toalha enorme, né? Deve ser super fácil de ser. Mas tinha uma toalha enorme naquelas mesas. E Mefibosete, o que ele ia fazer? Ele iria simplesmente sentar na mesa. E com certeza aquela toalha iria cobrir os pés dele. Iria cobrir que ele era um aleijado. Ele na mesa, ninguém ia mais saber: ah, você que é o aleijado? Porque todos estavam no mesmo lugar. Todos estavam olhando olho no olho. Não estavam mais olhando de cima para baixo, mas todos estavam sentados na mesma mesa do mesmo Pai. E hoje eu quero que você se sinta justamente nesse lugar, com que a toalha do Senhor cobrindo as tuas imperfeições, a toalha do Senhor, o amor de Deus cobrindo todo o peso do passado, cobrindo todas as marcas que talvez hoje não tenham te feito bem, talvez marcas que tenham impedido de você assumir esse papel de filho, de você sonhar os sonhos que Deus tem para você. E nessa noite nós queremos orar sobre isso. Orar porque nós cremos. Há uma palavra que foi liberada da parte do nosso pastor na quarta, e hoje nós queremos pedir que depois ele ore por nós, para que você entenda que Deus é um bom Pai, que Deus te ama, e Ele quer cobrir uma multidão de pecados. A palavra de Deus fala lá em 1 Pedro 4,8, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Ele não te condena, mas vá e não peques mais. Esse é o lugar que eu e você estamos nessa noite. Um lugar onde você e eu precisamos mudar. Eu e você precisamos crer no amanhã, mas entender que o amor de Deus sobre a tua vida cobre multidão de pecados. Cobre todo o teu passado. Cobre, você não vai ser mais considerado um aleijado, um isso, um aquilo, mas vai ser considerado alguém nobre, que senta e permanece na mesa do rei. Pessoal do louvor,
vai tocar uma música e enquanto eles tocam, quero te convidar, se você sente que você precisa de uma oração, um abraço de paz, se você sente que você tem andado com essas marcas da queda tão fortes sobre a tua vida, que muitas vezes tem impedido você de caminhar, que muitas vezes tem te dado um medo, que talvez você não entende porque é um medo que te paralisa. Hoje isso vai ser destravado sobre a tua vida. Hoje isso vai ser curado e liberto sobre a tua vida, porque Deus quer te chamar para sentar na mesa com Ele, nesse lugar chamado Família Siloé, em nome de Jesus. Ó Pai, nós te somos gratos, porque o Senhor não muda. Há tantos anos, o Senhor recuperou uma pessoa totalmente arruinada, destruída pelo seu passado, fisicamente e financeiramente, como também emocionalmente, porque ele se considerou como um cão morto. Ó Pai, nesta noite, o Teu Espírito Santo, a Tua presença que desceu sobre Jesus, quando Ele foi batizado, veio de uma forma como pomba, o poder de Deus, o poder do Espírito Santo. Também neste momento, ó Pai, desce e visita cada um, cura do seu passado, porque éramos, agora não somos mais, agora somos filhos de Deus, somos príncipes, princesas do Senhor. Por isso, Pai, eu estou percebendo que o Senhor está curando vidas. Amém. O Senhor está tocando neste momento. Amém. Que as pessoas vão sair diferente, serão curadas espiritualmente, emocionalmente. Mas aquelas que estavam aleijadas espiritualmente estão sendo recuperados agora, no poder e no nome de Jesus. Porque estão na mesa do Senhor. E a mesa do Senhor sempre é farta. E é sempre o melhor. E sempre em abundância. Ó Pai, que seja uma semana abençoada. Uma semana diferente para cada um. Que tenha amor, compaixão, misericórdia para compartilhar daquilo que ouviram pelo pastor nesta noite. Para que vizinhos possam ser curados, pessoas do emprego possam ser curados, parentes, amigos possam ser recuperados e trazidos na mesa do Senhor no próximo domingo. Em nome de Jesus, uma semana abençoada com a presença do Rei na sua vida e no seu serviço, em nome de Jesus. Amém. Agora dê alguns abraços, tá ok?